o período pago, a carência do INSS, ele não consegue mesmo. Tá certo. Ó, aqui tem uma pergunta, e é bom que vocês façam pergunta, porque a sua dúvida vai esclarecer a dúvida de tantas outras pessoas, né, que está assistindo nesse momento. Aqui eu tenho uma pergunta da Tânia Menegali. Eu acho que é isso mesmo, Tânia Menegali. Ela pergunta: quem se aposentou recentemente tem direito a uma revisão de todos os anos pagos? Oi, Tânia. Boa noite, querida. Tudo bem? Tânia, tem sim. Existe hoje uma revisão da vida toda que você pode fazer para rever todo o período que, se não foi incluso na sua aposentadoria. Para isso, você precisa procurar um advogado que vai encaminhar os seus documentos para um perito, um contador, que vai fazer o cálculo para ver se há possibilidade de você rever a sua aposentadoria. Mas existe sim, tá? Lembrando que tem que ser nos últimos 10 anos. Não pode passar de 10 anos, só para quem se aposentou nos últimos 10 anos, tá? Porque o período para rever a aposentadoria são 10 anos, tá bom, Tânia? Um beijo, minha querida. Maravilha. Uma outra pergunta, o nome aqui, não sei se eu vou ler certo, mas está escrito Padial. Padial. Um abraço, Padial. Tá escrito assim: quem trabalhou na lavoura e os donos faleceram, tem como rever o tempo trabalhado com o filho do proprietário? Qual seria esse documento? Boa noite, Minicrei, minha querida. Minha amiga? Ah, que legal, um abraço. Um abraço, meu bem. É assim, ó, a gente não precisa do patrão para se aposentar para pegar os documentos rural. Aquela declaração que se fazia antigamente, que o patrão assinava, hoje em dia não precisa, ela não tem validade. Então, você vai precisar de documentos que comprovam que você trabalhou na lavoura naquele período. São documentos oficiais, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, documentos escolar, documento do sindicato, notas fiscais, são inúmeros documentos, mas não precisa do documento do patrão, nem do nome, declaração dele, nada, tá? São os documentos oficiais. Se você trabalhou com seu pai, são documentos do seu pai. Se você trabalhou com seu marido, os documentos do seu marido servem, desde que conste lá que era lavrador, agricultor, tá bom? Beijo, minha querida. E esses documentos do fazendeiro aí, tem que ter testemunha para estar assinando, que então, comprove. O documento do fazendeiro não serve. Não serve? Não. Não precisa daquelas testemunhas que se usavam antigamente. Ia lá, o sindicato fazia a declaração e pegava umas testemunhas. Hoje em dia não serve mais esse documento. Entendi. Tem que ser documento oficial mesmo. Tá? Entendi. Tem que ser documento. E uma dúvida também que eu tenho pode ter duas pessoas, por exemplo, uma dona de casa que nunca trabalhou. Ela não consegue aposentar provando ser dona de casa a vida inteira. Não, de jeito nenhum. E quando ela se torna viúva, ela recebe a do marido. Ela recebe a pensão do marido. Se ele for aposentado, ela recebe a pensão. Se ele não for aposentado, mas ele estiver empregado ou estiver pagando no momento que ele faleceu, ela recebe, porque a lei da pensão por morte também mudou. Então, ele tem que estar ou ser aposentado, ou estar afastado, ou estar pagando na época do óbito. Por isso que a gente fala que é importante a pessoa pagar, porque se ela morre, ela deixa o outro desamparado também. Entendi. Entendeu? Porque às vezes o homem fala, eu já paguei meus 20 anos, eu só vou aposentar aos 65, eu vou parar de pagar. Aí se ele para de pagar, fica mais de um ano sem pagar, se ele falecer, a mulher fica sem a pensão. Então então o marido ele tem que estar ativo pagando ou não? Pagando ou recebendo. Ou recebendo. Isso.
O marido e a mulher, porque o homem também recebe a pensão, né? Por morte. Entendi. Tá? Eu vejo muito no interior, somente nos lugares que a gente vai fazer missões, o casal aposentado em casa, os dois conseguem aposentar pelo fundo rural? Não, pelo fundo rural não se aposenta mais, só daquele jeito que eu te falei, pagando, né? Antigamente, sim, aposentava quem aposentou até 91. Então, quem nasceu e viveu na roça, não... Se não tiver pagando INSS, não aposenta. Então a coisa... Ele se aposenta, o rural, quem mora na roça, se aposenta mais cedo. 5 anos antes que o urbano. Mas ele tem que estar pagando. Entendi. Entendeu? Então não existe essa de falar, eu não pago e eu me aposento. Entendi. E se a senhora quiser continuar falando mais sobre o aposentadoria? Então, e aí o homem, né, precisa de 20 anos, futuramente, né, ainda por enquanto é 15, para se aposentar, e 65 anos de idade. Ou então, juntar o rural com o urbano. E desse período ele também se aposenta, nos mesmos termos que nós falamos das mulheres, mas sempre com um salário mínimo. Quem junta as duas, a rural e a urbano, só se aposenta com salário mínimo, mesmo que ele ganhasse mais que um salário mínimo ou pagasse mais que um salário mínimo. Então, uma regra dessa aposentadoria é um salário mínimo. Eu paguei, a vida inteira eu trabalhei, paguei bem mais que um salário mínimo. Eu vou me aposentar por idade. Então, eu pagava sobre 3 salários mínimos. Qual vai ser meu pagamento hoje? Vai ser 60% dos seus maiores salários. Então, você não vai se aposentar com 3 salários mínimos. O valor é 60%. Entendi. Do salário. Que mais? Se você tem uma outra que ele fala, vai somando. São várias formas de fazer o cálculo. Essa eu não entendi de ir somando, eu já ouvi. Você já ouviu? Eu tenho 20 anos, eu tenho 28 anos de rural. Eu falo, gostando de rural, que eu só falo rural. De contribuição. Eu tenho 28 anos, eu preciso de 20. Os 8 anos que ultrapassarem, vai contar 2% por ano a mais na sua aposentadoria. Vai ser 60% do valor, mais 2% ao ano. Passou 8 anos, então você vai receber 16% a mais. Entendeu? Entendi. É assim. Maravilha. A Fátima Lima apareceu por aí? A gente está sendo transmitido pela Rádio Pop, web. Um abração aí, pastor Anderson Fraga. A senhora conhece o pastor Anderson Fraga? Não conheço. Ele foi com a gente na Cracolândia. Só já foi na Cracolândia fazer missão? Eu fui com o Fabiano. Você foi naquela uma? Ele foi com a gente. Nossa, quem é? Ele é um dos braços direitos do Zé, da Rádio Pop. E é no Facebook, né, Oséias? No YouTube também? Então, a Rádio Pop está no YouTube também, né? Quem quiser estar aí procurando também, nós estamos ao vivo. E falando no Anderson Fraga, deixa eu fazer um merchan dele aqui. Atenção, você, pastor ou pastora, dirigente do Circo de Oração, líder do departamento infantil. Se você está precisando fazer uniformes para o seu departamento, congresso e festividade, verdadeiramente os seus problemas acabaram, pois com o CPE Estamparia, isso mesmo, CPE Estamparia e confecções, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap. Anota aí, 19 991 91 7676. Falar com o pastor Anderson Fraga. É isso aí, pessoal. E a gente vai estar fazendo mais uma promoção também.
A gente vai estar dando uma Bíblia de estudo para quem mais movimentar ali nas redes sociais, seja no canal Missionário Rod Marques. Essa gravação, todas as gravações que a gente faz ao vivo, depois eu pego ela, eu divido no meio e eu coloco no canal Missionário Rod Marques, para não ficar muito comprido. Então você pode assistir uma parte e deixar para assistir outra parte depois. Tem o Missões Evódia no Sertão também, e a página do Missões Evódia no Sertão no Facebook. Então, para quem tiver mais interagindo, irá ganhar de presente, não será sorteio. Você irá ganhar de presente uma Bíblia de estudo. E eu farei questão de entrar numa livraria, escolher uma linda Bíblia de estudo, e estarei dando de brinde para quem mais participar aí na nossa programação, beleza? E se porventura tiver 2, 3 pessoas ali que tiver mais ou menos empatado, do jeito que eu sou meio sem juízo, é capaz de eu comprar umas 3 Bíblias de estudo e estar presenteando aí as pessoas que estão nos prestigiando. Beleza? Doutora Iva, tem mais a concluir sobre a aposentadoria de idade? Aposentadoria por idade, a nossa esperança no futuro. Isso. Eu já estou aposentada, glória a Deus. Pensa. Um grande problema nosso, e talvez o meu e que seja de tantas outras pessoas, é que quando a gente é jovem, a gente pensa que não vai envelhecer. Eu tenho uma filha, ela está com 22 anos, a gente pega no pé dela para ela pagar o MEI, né, ou pagar alguma coisa, e ela está sempre... Deixando para depois. Né? Sempre deixando para depois. Aí quando vê, a gente está com 60 anos e não tem os 15 anos pagos. Exatamente. Acontece muito. E no caso dela, é só com 20 anos de contribuição, né? Mulher 15, continua 15, só se a lei mudar de novo, né? Porque a gente nunca sabe. Ah, tá, continua 15 no caso mulher. Mulher é 15. Ah, maravilha. Então, a gente tem que saber que o tempo passa rápido demais. Eu também pensava assim, para que eu vou pagar, né? Nossa, passou quando eu vi, já estou com 60. Vai que eu vou morrer. 61 domingos. Vai que eu vou morrer antes e vou jogar dinheiro fora. Eu vou deixar dinheiro para os outros, né? Usufruir. Mas a gente não pode pensar assim, né? Porque faz parte, né, da nossa vida. É verdade. A velhice nossa tem que tá garantida de alguma forma, né? Pelo menos o mínimo. Porque é muito injusto, né? A gente vê pessoas que trabalhou tanto, aí falam, mas eu tenho idade e não consigo me aposentar. Mas é bem isso que você falou. Na juventude jogaram fora. Não pensaram que ia ficar velho. No meu caso, eu tenho um irmão que é mais novo do que eu, 3 anos, e já está aposentando. Então. Pagou ali certinho. Certinho e pagou os 35 anos. Enquanto ele trabalhava e pagava, eu ia para os botecos tomar umas. E gastar meu dinheiro tudo à toa. Agora você vai lá no boteco pedir sua aposentadoria. Vai ter que continuar pagando. É verdade. Mas é bem isso mesmo. E eu falo que eu também fiz isso. Também falo, não vai sobrar esse dinheiro. Mas não é sobrar, é tirar realmente o dinheiro e honrar aquilo ali. Né? Pensar no futuro, pensar no outro também, que pode ficar desamparado de uma hora para outra. Principalmente o homem que faz o bico, que trabalha de autônomo, né? Que nem você. Trabalha que em obra. Assim, trabalha em obra, pega-se e fala... e às vezes morre, a mulher fica lá sem ter a pensão, com os filhos pequenos sem receber pensão, dependendo da ajuda dos outros, né? Hoje em dia as mulheres trabalham, graças a Deus, mas mesmo assim faz falta o salário do homem. Porque é ele que mantinha mais a casa, que te trazia o dinheiro. E, de repente, ele falta e ela fica desamparada. A família fica desamparada, né? É verdade. Então, se o homem pensar um pouquinho, ele vai, né, se deixar de ir no boteco, com 2, 3 caixas de cerveja que ele deixa tomar, ele paga o INSS, né? Eu acredito, né? Isso mesmo. É isso aí. Vamos ver que hora que é. Ainda temos chão. Tem bastante tempo ainda. Então tem tempo, pessoal, para vocês estar fazendo perguntas. E eu quero aproveitar e deixar um recado aqui também. Hoje eu estou cheio de dar os recados. Nossa, tá poderoso, hein? Sexta-feira estreia aqui o primeiro programa nosso, na sexta-feira. E vai estar com a gente o
o ex-vereador Ceará do Horto. A gente vai estar batendo um papo sobre política, sobre a nossa maravilhosa cidade de Hortolândia. Cidade de Hortolândia, ninguém pode negar, é uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade que cresceu muito. E para você que gosta desse assunto, não perca essa oportunidade. Lembre aí, participe, né? Faça pergunta para o Ceará, né? Que nós estamos aqui doidos para que vocês façam pergunta, até mesmo aquelas perguntas que vocês acham que não faz muito sentido, né? Manda ver aí as perguntas aí. E no dia 9, na quarta-feira, vai estar com a gente aqui o Gilson. A senhora lembra do Gilson, que foi no Vale do Jequitinhonha com a gente? Sim, me lembro. A senhora sabia que o Gilson ele é diretor financeiro do Banco Safra? Não sabia. É. Nossa. A senhora sabia que eu conheci o Gilson, ele trabalhando com, se eu não me engano, um plano funerário? Então... E não faz muito tempo. Então ele vai estar aqui testemunhando, falando o que Deus fez na vida dele, porque não foi dele que aconteceu tudo isso. Ele prestava serviço numa terceirizada no Banco Itaú, e ali aconteceu, abriu uma vaga no Banco Itaú, para um cargo dentro do Banco Itaú, e tinha 20 funcionários do Banco Itaú concorrendo àquele cargo, e ele era terceirizado. E ele nem pensou em concorrer àquele cargo. Mas daí, alguns conhecidos do banco falaram, vai lá, Gilson, faz a prova, não custa nada, cara. E ele disse que em 20 dias ele começou a estudar sobre o assunto, aí prestou a prova, passou em primeiro lugar. Nossa, aí ficou com o cargo no Banco Itaú. Do Banco Itaú ele foi para o Citibank, do Citibank agora é diretor financeiro do Banco Safra. Olha que né? E é só Deus que faz isso, né? Não tem... É só Deus como. E a força de vontade da pessoa, e a força de vontade. Porque Deus ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Exatamente. Ele teve a oportunidade, né? Confiou em Deus e confiou nele, né? Estudou, fez a parte dele, porque não é fácil, né? Exatamente. Tem que... E ele vai estar aqui ensinando a gente como investir o nosso dinheiro, né? Não precisa ter assim tanta grana para poder estar fazendo investimento. E também ele vai estar falando sobre as pessoas endividadas também. Olha que bom, né? Não vou perder. Falou de endividado. Rochelle Martins está perguntando, boa noite, o que é melhor contribuir com o INSS ou MEI? A contribuição, tanto MEI como INSS, MEI ou contribuição é para o INSS. A MEI é para quem para quem é autônomo, para quem tem uma empresa, para quem presta serviços, né? Isso é ser MEI. Não é qualquer um pode ir lá e abrir uma MEI. Você tem que ser um prestador de serviço, você tem que ter, né, alguma coisa. Você vai pagar um valor menor. Esse valor da MEI, como eu já falei, só serve para aposentadoria por idade. Se você pagou no meio e você tem para tempo de contribuição, você vai ter que complementar. Tem que pagar 20% do salário mínimo. E a contribuição para o INSS, você pode pagar como facultativo, é aquela que você não é obrigado a pagar. Você paga porque você quer, você não precisa ter um trabalho. Então, você vai pagar 11%, R$ 121, que é a mesma coisa da MEI. Serve para aposentadoria por idade, não serve para tempo de contribuição. Então, tem muita gente que pagou muitos anos, 11%, e hoje tem 35 anos, homem, ou 30 anos, mulheres, e quer se aposentar. Esse valor não serve para aposentadoria por tempo de contribuição. Tem que pagar a diferença, que é 20% do salário mínimo. Entendi. Entendeu? Tem mais uma pergunta, o Jaime Gonçalves de Souza está perguntando. Eu trabalhei 9 anos, uma vez por semana no prédio e fui mandado embora. Tem algum direito? A sua fala tá dando para ouvir lá? Tá dando. Não, né? Mas tem que ouvir a pergunta, né? Para ela responder. Vou refazer a pergunta da Michele, porque da Rochelle. Deixa eu ver se eu acho a Rochelle aqui. No final, né?
Ó, vamos na do Jaime, que depois eu acho da Rochelle. A pergunta do Jaime Gonçalves de Souza é: eu trabalhei 9 anos sem registro. Uma vez por semana no prédio, uma vez por semana num prédio. Fui mandado embora. Gostaria de saber se eu tenho algum direito. A senhora entendeu? Entendi. Jaime, é Jaime, né? Isso. Jaime, você tem que procurar um advogado trabalhista, tá? Ele vai te informar direitinho sobre isso. Até onde eu sei, Jaime, uma vez por semana não dá vínculo empregatício. Não é obrigado a registrar e nem tem direitos trabalhistas garantidos. Mas não para ter a certeza absoluta, procure um advogado trabalhista, tá bom? Um advogado de sua confiança que mexa com as leis do trabalho. Tá certo, eu não... Ah, a Rochelle está aqui. Boa noite. O que é melhor, contribuir com INSS ou MEI? Então, é a que eu já respondi, né? Isso, mas é que não capta o som da pergunta. Ah, tá. Né? Rochelle, se você ficou com alguma dúvida ainda, se você quiser que eu esclareça mais alguma coisa, mas é aquilo que eu te falei. A MEI você paga para quando você tem uma empresa, quando você presta serviços, tá? E o INSS você paga como facultativo, que você paga porque você quer, porque você deseja pagar, ou se você também é autônoma, você pode pagar os 20%. O facultativo você vai pagar 11%, que só serve, tanto o 11% como a MEI, só serve para aposentadoria por idade e auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, se não ficou claro, né, refaça a pergunta ou mande uma nova pergunta que eu terei o maior prazer em respondê-la. Maravilha. E depois a doutora Iva vai estar deixando o telefone dela de contato aí no ar. E aí quem tiver algum problema, ou quiser aposentar, ou tiver algo para poder receber e não receber, ou está atrasado, entre em contato com ela. É uma excelente advogada nesta área. A gente já conhece ela, é uma pessoa honestíssima, uma pessoa muito carinhosa com as pessoas, já dá para ver aí o jeito dela, né? Uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que a gente se sente bem de estar ao lado dela, viajando, fazendo missões. É uma bênção de Deus. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Uma pessoa que paga o MEI, na verdade vai ser duas perguntas. Uma pessoa que paga o MEI, ela só tem duas opções. Ou paga para um salário mínimo, ou para 2 salários mínimos na aposentadoria? Só para um salário mínimo. Ah, é? Sim. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Eu pensava, por exemplo, eu pago R$50 por mês. Se eu pagasse 100, eu teria direito a 2 salários. Não funciona assim, não? Não, só um mesmo. Entendi. Sempre pertinho. Olha, aqui eu estou vendo, nós está ali no nosso sonoplasta ali, o nosso amigo, o Everson. Como é que é o nome? O Emerson. É genro do missionário Oséias. Ah, é? É o que vai ser papai? Isso, vai ser Nossa. papai. Parabéns, viu? Por isso que ele papai. tá com essa cara assim de... Daqui eu consigo ver uma dúvida dentro da sua cabeça, mas depois você vai fazer essa pergunta. É uma pessoa que paga o MEI já há 15 anos. E de repente Deus abençoa a vida dele, ele passa a ganhar um salário melhor, onde automaticamente o INSS já vem descontado na folha de pagamento dele. Quando chegar o tempo, e essa pessoa, a única alternativa que ele tem é aposentar por idade. Quando ele chegar, no caso do homem, aos 65 anos de idade, vai juntar isso que está descontando num valor grande do INSS com o MEI que ele está pagando, e ao invés dele receber um salário mínimo, ele receber um pouquinho mais? Sim. Nesse caso, sim. Porque vai ser feito um cálculo, somando todos os valores, desconta-se os menores, dependendo, desconta-se o MEI, né, que ele pagou. Nesse caso, recebe um valor maior. Entendi. Maior que um salário mínimo. Então, compensa continuar pagando MEI. Sim. Né? Maravilha.
E aí, doutora Iva, a senhora tem mais algo, alguma coisa para dizer? Porque vai que eu não pergunte, ou que as perguntas não chegam. Eu acho que a aposentadoria por idade ficou claro, né? Aham. O que é. Eu só gostaria assim, de falar um pouquinho mais também do LOAS. Que o Isso. LOAS também existe para o deficiente carente, né? Que é o benefício continuado ou LOAS. Então, ele também precisa provar o ser carente, principalmente, e ter a deficiência que o impede de trabalhar. Porque a gente vê muitas pessoas com deficiências físicas trabalhando mais do que muita gente que não tem nada, que é perfeito, né? É verdade. Então, desde que impeça ele de trabalhar, que impeça ele de ter seu ganho, de ter sua renda, e ele for pobre de maré de si, como a gente falava antigamente, ele ainda consegue esse LOAS também, esse benefício. Entendi. E existe muito, a senhora conheceu ou conhece, a senhora vê, muitas pessoas que tentam fraudar o INSS assim, com deficiência, com... E por que a minha pergunta? Porque eu gostaria de saber, já para ficar bem esclarecido para as pessoas, se a senhora sabe a penalidade que uma pessoa dessa pode pegar. Recentemente eu ouvi um caso de uma pessoa que trabalhava num órgão público, ela era uma advogada, ela pegava o dinheiro que vinha para a empresa e ela não repassava para o órgão público, ela retinha uma parte desse dinheiro para ela, ela aposentou, ganhando um bom salário, e depois de um tempo dela aposentada, eles descobriram que ela fazia essa marmota aí no meio aí. E falaram para mim que ela perdeu a aposentadoria dela totalmente. Isso é possível? Sim. Da cadeia, o processo? Da cadeia, da processo, né? Processo criminal, da cadeia. A pessoa, além de perder a aposentadoria, tem que devolver tudo que ela recebeu com juros e correções. Nossa. A mesma coisa quem recebe o LOAS indevidamente. Então, tem muita gente, teve uma época, tem muitas mulheres que falou, eu tenho cliente que já aconteceu isso, né? A pessoa, para poder se receber o LOAS, declarou que ela era divorciada, separada de fato, que ela morava sozinha, que ela não tinha marido. O que acontece? O marido morreu, ela foi no INSS receber a pensão. Aí, o INSS puxa a história, viu que ela tinha um LOAS, porque ela se declarou separada. Ué, a senhora é separada, como que a senhora quer receber a pensão hoje? Entendeu? Então, a pessoa não chegou a ser preso, nesse caso, mas ela teve que devolver todo o dinheiro que ela recebeu. Entendi. Porque ficou provado que ela estava mentindo. Entendi. Chegou mais uma pergunta aqui.